Declare comigo nesta noite: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você crê que estas são palavras de Deus? Graças a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Nós vemos aqui, amados, na palavra de Deus, na palavra do Senhor, que logo depois que Jesus é batizado por João Batista, a voz do que clama no deserto, Jesus, ele vai ao deserto, para o monte ali no deserto, e ele é tentado, e ele vence, amados, pela palavra. Ele vence o adversário pela palavra de Deus. E nós vemos aqui, amados, depois que Jesus vence ali o maligno, que Jesus vence as tentações, que Jesus passa ali por aqueles 40 dias de jejum e oração. Jesus, ele desce agora, amados, para operar milagres. Jesus, ele desce agora para operar maravilhas. Jesus desce agora para operar sinais. E a palavra do Senhor nos declara aqui, que nós lemos nesta noite: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. E é este evangelho que entre nós será pregado nesta noite. E Jesus dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você pode olhar para o teu irmão que está aí pertinho de você e dizer para ele: meu irmão, se arrependa e creia no Evangelho. Eu quero falar para você que nesta noite Deus tem boas novas para você. Evangelho, amados, é boas novas. Amém, queridos? Nesta noite Deus tem boas novas para a tua alma. Nesta noite Deus tem boas novas para o teu coração. Nesta noite Deus tem boas novas para a tua vida. E se você crer e tomar posse, você sairá daqui abençoado por estas boas novas de Deus para a tua vida. E eu quero falar com você nesta noite sobre arrependimento. Declare comigo: arrependimento. Então, o que significa, pastor, o arrependimento? O arrependimento é uma reação emocional para atos passados, pessoais e comportamentais. E o arrependimento é muitas vezes expressado pelo termo desculpa. Desculpa. O termo arrepender-se vem de origem grega metanoia. Pastor, é a mesma coisa que conversão? Exatamente. Assim como conversão vem de metanoia, arrepender-se. Arrependimento vem da palavra grega metanoia, que significa conversão, tanto espiritual como intelectual, ou seja, mudança de direção. Declare comigo: mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes, de comportamento. Então, amados, quando eu me arrependo, assim como quando eu me converto, eu mudo de direção. Se eu estava indo para um lado, eu vou para o outro. Se eu estava indo para um lado, eu vou para o outro. Eu mudo a mente, eu mudo as atitudes e o comportamento. Quando o arrependimento é verdadeiro, percebe-se o que se fez e das consequências ruins que os atos causaram na vida da outra pessoa, e se muda de atitude, e se muda de comportamento, e se muda. Quando se há arrependimento verdadeiro, quando há arrependimento de verdade, há mudança. Não existe, amados, arrependimento sem mudança. Declare comigo nessa noite: não existe
arrependimento sem mudança. Se eu me arrependo de verdade, amados, eu preciso mudar as práticas, eu preciso mudar o comportamento. Não tem como eu dizer, eu estou arrependido e continuar fazendo a mesma coisa. É a mesma coisa, amados, quando você faz uma ofensa para alguém. Você fala algo e aquela pessoa não gostou. E aí você diz, eu estou arrependido. Aí você continua falando a mesma coisa. Houve arrependimento verdadeiro, amados? Não. E Jesus, ele está dizendo aqui, amados, o tempo está cumprido, o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, mudem de atitude, mudem de comportamento e vivam as boas novas. E vivam o milagre, e vivam aquilo que eu tenho para a vida de vocês, vivam aquilo que eu tenho para vocês. Tenho boas novas, tenho o Evangelho. Amados, eu quero falar para vocês que o arrependimento ele gera uma tristeza verdadeira pelo dano que se causou. Se você se arrependeu de algo, é porque você fez algo errado. É porque você fez algo errado. E quando há, amados, uma tristeza verdadeira, quando há uma tristeza verdadeira pelo dano causado, pelo prejuízo causado, a mudança. A palavra de Deus nos fala, amados, que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo a carne, segundo o mundo, ela gera morte. Mas a tristeza, segundo Deus, ela gera arrependimento para salvação. Amém, queridos? Pastor, quem disse isso? Quem disse isso? Vamos lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 7. Versículo 10. Vamos ler aqui o versículo 8. Porquanto ainda que vos contristei com a minha carta, o apóstolo Paulo está falando aqui para os coríntios, porquanto ainda que me contristei, que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecemos dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Você está ouvindo, igreja? A tristeza, segundo o mundo, mas a tristeza do mundo opera morte. Mas a tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento para salvação. Eu lembro um dia, amados, era novo convertido, novinho, tinha convertido naqueles dias. E aí, amados, foi a primeira passagem de ano depois da minha conversão. E aí nós ficamos ali eufóricos, nós ficamos ali alegres, e nós confraternizando e abraçando uns aos outros. E eu comecei a profetizar, amados. Mas eu estava profetizando segundo a minha carne. Misericórdia. Foi a primeira e última vez que eu fiz isso, amados. Aí comecei a falar, né? Porque vai acontecer assim, assim, pensando que profecia é assim. E aí, amados, eu saí dali aquele dia, novinho, menino. Eu saí daquele dia, e aí cheguei em casa, dobrei o joelho e fui orar. Aí o Senhor falou, ai daquele que disse, Deus disse quando eu não disse. Eu disse, Senhor, misericórdia, me perdoa, Jesus.
Aí eu fiquei numa tristeza, amados. Mas eu nunca mais disse algo. Eu estava aprendendo, amados. Eu nunca mais disse algo que o Senhor não disse, falando que Ele disse, porque eu aprendi. Porque, amados, a tristeza segundo Deus gera arrependimento, gera conversão, gera libertação, gera restauração, gera mudança. Mas tem gente, amados, que não tem nenhum temor de dizer, né? O Senhor está dizendo, o Senhor está falando. Misericórdia. E eu louvo a Deus. Eu acho que eu não era nem batizado ainda, amados. Isso há 25 anos atrás. Eu não era nem batizado ainda e eu fiz isso por meninice, falta de conhecimento. E aí, amados, o Senhor me repreendeu naquele dia. E desde aquele dia eu nunca mais, amados, falei que o Senhor disse aquilo que Ele não disse. Porque a gente tem que ser zeloso pelas coisas de Deus. A gente precisa tomar cuidado. Se o Senhor disse, o Senhor disse. Se o Senhor não disse, o Senhor não disse. Quando Deus fala, como eu sei, pastor, se uma profecia é de Deus ou não? A profecia de Deus, ela se cumpre. A que não é de Deus, ela cai por terra. E quantas pessoas, amados, frustradas com falsas profecias. Quantas pessoas decepcionadas com a graça. Quantas pessoas decepcionadas com Deus. Porque o homem às vezes diz que Deus falou, sendo que Deus não falou. Eu aprendi. Então, amados, a tristeza, segundo Deus, ela produz libertação, ela produz arrependimento, ela produz mudança. Não tem como você dizer, eu me arrependi daquela minha atitude. Eu bebi naquele dia e me arrependi. E aí você continua bebendo. Que arrependimento é esse? Eu falei aquilo e eu me arrependi. E você continua falando. Que arrependimento é esse? Senhor, eu menti, eu estou arrependido. Mas continua mentindo, dando lugar para o diabo. Que arrependimento é esse? Que arrependimento é esse? Precisa ter mudança de atitude, precisa ter mudança de comportamento. O errar, amados, é humano, mas Deus levanta, Deus muda, Deus liberta, Deus transforma aquele que se apresenta diante dele arrependido, crendo que o sangue de Jesus limpa, que o sangue de Jesus purifica. Você pode ter certeza de uma coisa, irmão, quando eu disser para você, o Senhor está mandando dizer, é porque o Senhor está dizendo. Você pode ter certeza, porque eu tenho um compromisso com a verdade de Deus. Eu sei, amados, quem é Deus. Eu sei o Deus que eu sirvo. Então, quando eu disser para você, Deus está dizendo, é porque Deus está dizendo. E tanto é, amados, vocês podem prestar atenção, vocês que caminham comigo há um tempo, sabem que eu não fico profetizando, amados. É só quando Deus manda, é só quando Deus ordena, é só quando o Senhor fala, porque eu vou fazer, Ele faz. Aquilo que Deus fala se cumpre. E eu quero falar para você em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre a tua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Toda a palavra de Deus sobre a tua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Tudo aquilo que Deus tem te prometido vai se cumprir em nome de Jesus. Creia nas bênçãos do Senhor, creia nas promessas de Deus para a tua vida, nos milagres de Deus para a tua vida. Deus é fiel. A palavra do Senhor não mente, a palavra do Senhor não falha, e a palavra do Senhor nesta noite está sendo liberada sobre a tua vida. O Senhor que diz, arrependei-vos. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Eu quero falar para você, Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está chegando. Olhe para o seu irmão que está aí pertinho de você e diga para ele, meu irmão, Jesus Cristo está voltando. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, mudem de atitude, mudem de comportamento. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que enganava, não engane mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que bebia, não beba mais. Seja diferente, você é santo.
Você é santo, santo do Senhor. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Amados, não adianta eu querer servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, não vai dar certo. Aquele que quiser ser amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo. Não adianta você querer negociar com Deus, não adianta você querer barganhar com Deus, não. Você é servo de Deus, você é serva do Senhor, ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Você precisa ser amigo de Deus. E a palavra de Deus para você nesta noite é arrependimento. A palavra de Deus para você nesta noite é: arrependa-se, muda de atitude, muda de mente, muda de comportamento, muda. A palavra de Deus para você nesta noite é mudança. E quando você leva o nome do Senhor, quando você faz algo, amados, mal aos olhos de Deus, você está escandalizando o nome de Jesus, você está escandalizando a igreja de Cristo, a noiva do Senhor. Vigia nas tuas atitudes, vigia nas tuas obras, conserta a tua vida diante de Deus, arrependa-te. Esta é a palavra de Deus para você. Arrependa-te, muda de mente. Pare de pensar que pecado é legal. Pare de pensar que pecado é normal. Pecado não é normal. Deus abomina pecado. Pastor, mas Deus ama o pecador. É verdade, mas Ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. E você precisa se afastar daquilo que é mal. E você sabe o que tem te feito cair. Você sabe o que tem te feito perder a comunhão com Deus. Se afasta da pornografia. Deus está falando. Você vai ficar. A igreja vai ser arrebatada e você vai ficar. Vigia, guarda as tuas vestes, guarda as tuas vestes, que o óleo do Senhor esteja sobre a tua cabeça, que as tuas vestes estejam brancas, que as tuas vestes estejam lavadas no sangue do Cordeiro. E muitos dirão: Senhor, no teu nome eu falei línguas, eu expulsei demônios. E o Senhor vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Pastor, mas que palavra é esta? É a palavra de Deus para a tua vida, é a palavra de Deus para você. Arrependa-se e muda de atitude, arrependa-se e muda de comportamento, porque senão você vai ficar. O inferno é terrível. Olhe para o teu irmão e diga para ele: meu irmão, o inferno é terrível. Você pensa que de Deus se zomba, você pensa que de Deus se escarnece, você pensa que você vai chegar no céu e vai bater, dar um tapinha nas costas de Deus e vai dizer: Deus, tudo bem. Não, não tem tapinha nas costas, não tem jeitinho brasileiro, não tem, amados. A palavra do Senhor é clara quando ela diz: é céu ou inferno, é luz ou trevas, é caminho estreito ou caminho largo. Você decide para onde você quer ir, você decide para onde você quer passar a tua eternidade. E eu não estou falando para você de um período de 100 anos, eu não estou falando para você de um período de 90, 70 anos, não, eu estou falando de eternidade, eu estou falando de vida eterna. E é necessário arrependimento, é necessário conversão genuína diante de Deus, é necessário mudança de mente, mudança de comportamento. Para de passar a mão na cabeça do pecado. Para de andar de mãos dadas com o inimigo. O mentiroso é filho do diabo, ele é o pai da mentira. Para de querer dar um jeitinho para as coisas. Para de querer florear, para de querer inventar, para de querer mudar a verdade de Deus em mentira. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Creia no Evangelho. Às vezes é mais fácil crer nas fábulas, às vezes é mais fácil crer nas filosofias humanas. Não, pastor, eu creio em Kant, eu creio em Nietzsche, eu creio em Maomé, eu creio no Buda, as filosofias de Buda.
Você tem que crer em Jesus Cristo. Foi o único que morreu na cruz do Calvário para te salvar. Foi o único que morreu na cruz do Calvário para te libertar. Foi o único que morreu na cruz do Calvário para te dar vida, e vida bastante, e vida abundante. O único. O único. E hoje pela manhã nós pregamos aqui: não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O único, amados, que morreu na cruz do Calvário para te salvar. O único que declarou ali na cruz do Calvário: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele morreu para te salvar, Ele morreu para te curar, Ele morreu para te libertar, para mudar a tua sorte, para que você não andasse mais sobre o jugo do pecado, para que você não andasse mais debaixo da prostituição. Não, para que você andasse em liberdade. Para a liberdade Cristo te chamou. Olhe para o teu irmão que está aí pelo lado, diga para ele: meu irmão, para a liberdade Cristo te chamou. Agora, meu querido, presta atenção aqui. Não use da liberdade que Cristo te dá para dar ocasião à carne, porque às vezes muitos têm usado da liberdade para dar a ocasião à carne. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Eu sou livre, eu vivo do jeito que eu quero. Mas saiba você que você vai dar conta das tuas obras diante de Deus. Todas as tuas atitudes serão cobradas diante de Deus. Tudo aquilo que você fizer ou deixar de fazer será cobrado diante de Deus. E a palavra de Deus para você nesta noite é arrependimento. Ainda que você saia daqui hoje triste: pastor, misericórdia, que palavra é essa? Mas se gerar aí na tua vida, mudança, ô meu irmão, valeu a pena. Ô minha irmã, valeu a pena. Se gerar na tua vida mudança de atitude, mudança de mente, mudança de comportamento, valeu a pena, porque isto é boa nova. Pastor, mas a boa nova que eu queria ouvir aqui hoje é que eu serei próspero, que eu ficarei rico, que eu serei honrado. Deus pode te prosperar, Deus pode te honrar, Deus pode fazer tudo isso na sua vida, mas você precisa se arrepender. Você precisa mudar algumas coisas na tua vida. Eu quero te falar uma coisa: às vezes, para agradar pessoas, nós desagradamos o coração de Deus. Olhe para o teu irmão e diga para ele: misericórdia. Irmãos, isso é muito forte, isso é muito sério. Para agradar pessoas, nós desagradamos o coração de Deus. Não, pastor, eu vou fazer isso porque a minha mulher gosta. Eu vou fazer isso porque o meu marido gosta. Eu vou fazer isso porque os meus filhos gostam. Você perguntou para Deus o que ele tem achado disso? Você perguntou para Deus se ele gosta? Se ele tem gostado das tuas atitudes, às vezes omissas? Você perguntou para Deus se Ele tem gostado das tuas atitudes? Ou você só está preocupado? Você só está preocupado com o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão pensando. Eu quero falar para você: as pessoas não têm o poder de te salvar, as pessoas não têm o poder de te dar vida. O único que tem o poder de te dar a vida é Deus. O único que sopra o fôlego de vida aí nos teus pulmões é Deus. É Ele quem tem te dado vida, e é com Ele que você vai prestar contas. Então para de querer agradar pessoas e desagradar a Deus. Para com isso. Muda a tua atitude e você vai ver Deus te honrando. Você vai ver Deus abençoando teu casamento. Você vai ver Deus abençoando a tua casa. Você vai ver Deus abençoando os teus filhos. Ai, pastor, tadinho do meu filho, eu tenho que fazer, porque senão ele fica bravo. E aí você faz coisas que desagradam o coração de Deus para agradar o teu filhinho, para agradar a tua filhinha. Vigia, meu irmão, vigia, minha irmã, se arrepende, muda de atitude, muda de comportamento, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está chegando. Amados, não existe evangelho sem mudança. Olha para o teu irmão que está aí do seu lado, diga para ele: meu irmão, não existe evangelho sem mudança.